boa noite, bom dia, não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo. Estamos aqui hoje para mais um quadro, para mais um programa do Resenha. Hoje temos uma convidada especial. Vou chamá-la de professora Jaque, não vou precisar discorrer o nome completo dela, porque isso quem vai fazer é ela. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, prazer estar aqui nesse programa, Resenha. Para quem não me conhece, eu sou Jaqueline Ferrari, sou professora, sou presidente do Partido dos Trabalhadores em Conchal. E estamos aí. Então, vamos começar do começo, primeiramente, mostrando as nossas lindas camisetas. Do mês aqui do autismo. Que foi ontem, inclusive. Que foi ontem. É um mês todo de muita celebração, muitas atividades em prol, né, dos portadores de TEA. E o que eu acho mais importante é que as pessoas precisam aprender a ter empatia, amor e paciência, porque são crianças tremendamente lindas, com um coração maravilhoso. Quero cumprimentar você, Cícero, também pela ação que vai ter na feira. É verdade, a gente vai ter uma ação no dia 13 desse mês agora, não nessa semana, na outra, em que vamos ter aí uma concentração, uma conscientização sobre o autismo. Vai ter psicólogo, vai ter gente da área que conhece mesmo, mães de pessoas com transtorno do espectro autista. E vai ser legal, vai ser algo bem informativo. Tivemos aí um longo trabalho, principalmente o Cícero que fez dobrou 500 e não sei quantos papel aí, fez uns trem da hora. E lembrar também que não é só criança que tem autismo, né? Hoje está tendo muito diagnóstico tardio de pessoas já adultas com o autismo. Falando do autismo, eu tô com uma colinha aqui, né? Vocês vai acostumando aí. Vamos começar de novo, vamos lá. Quem é Jaqueline? Pela Jaqueline. Nossa, pergunta complexa é essa. Bom, eu sou guarulhense de nascimento, criada em São Miguel Paulista, no Parque Paulistano. Fazem 25 anos que eu saí do meu bairro e vim para Conchal. Conheço Conchal desde os meus 7 anos. Sou filha da Maria Escalon, uma mulher simples, porém muito batalhadora, sempre batalhou muito pela população do nosso bairro, que era um bairro muito carente. Política, né? A política estava no sangue. Eu costumo dizer que eu era política desde a barriga da minha mãe. Filha de Antônio de Lima da Silva, meu pai, mecânico, que eu perdi meu pai aos 11 anos de idade, fui criada pela minha mãe. E é isso, é uma luta, né? É uma história bem complexa, né? A gente passou por muita dificuldade, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Eu sempre tive uma vida muito simples, muito difícil, passei por muitos perrengues, mas estou aqui. Entendi que a educação transforma vidas. E se hoje eu estou aqui e tenho as condições que eu tenho, a educação que me trouxe até aqui. Se não fosse os estudos, a minha persistência e perseverança, eu talvez estivesse ainda naquele quadro de ser uma pobreza, com uma vida muito simples, passando dificuldade, mas graças a Deus eu consegui vencer toda essa dificuldade através da educação. Perfeito. No começo, você falou que é a presidente do PT em Conchal. Quando que a Jaqueline se tornou a presidente do PT em Conchal? Como foi esse processo, essa caminhada até esse destino? Bom, eu, na verdade, cresci sendo PMDBista. Sou cria de Orestes Quercia e Alaide Quercia. Eu costumo dizer isso porque é um período da política que eu lembro muito, que eu participava. Minha mãe sempre foi muito ativa. Minha mãe era presidente de associação de bairro. A minha mãe era líder comunitária. Enfim, tudo que vocês possam imaginar que um bairro precise, a minha mãe estava lá sempre à frente trabalhando. E aí a minha mãe sempre foi PMDBista. Minha mãe, a filiação da minha mãe no PMDB, ela começa quando era Arena. Arena, MDB, PMDB. Né? Hoje de novo PMDB. Então eu cresci, tive a honra de conhecer
Ulisses Guimarães, Arnaldo Jardim, um cara na política que é um grande político que eu gosto muito dele, considero muito ele meu padrinho de casamento. Trabalhamos juntos no CDHU, ele era PMDBista. Aloysio Nunes da Silva. E Quércia. Quércia, eu comecei junto ali com a minha mãe desde pequenininha. Aprendi muito com eles. Então eu sempre fui PMDBista. Sempre tive ativa na política. Mas quando eu cheguei em Conchal, por alguns dos nossos políticos saber que eu tinha esse envolvimento grande com grandes nomes da política, eu tenho a sensação que eu fui abafada. Mas o bichinho da política, quando ele te pica, você até adormece, mas uma hora ele acorda. Você não consegue ficar mais. Você não consegue mais. E aí, então, depois que eu fui para a faculdade, a gente vai estudando, a gente vai evoluindo e a gente vai vendo que os nossos princípios e aquilo que eu defendo não tinha muito nada a ver mais, pelo menos com esse caminhar que a direita tem hoje. Porque ser esquerda, as pessoas, é esquerda porque só tem ladrão. Não, gente, política tem gente boa de ambos os lados. Acabei de citar um nome aqui, um grande nome. Arnaldo Jardim é um cara que mora no meu coração. Tem um carinho, um amor, uma estima por ele gigantesca. Ele é da direita. Quando eu vou ao Brasília, eu visito o gabinete dele, sento, tomo café, a gente conversa. Esses dias esteve aqui por Conchal, ele falou assim, não veio me ver. Somos amigos. Aprendi muito com ele também. É um cara bom que está na direita. Mas a esquerda, ela defende princípios que eu hoje defendo. Eu defendo a questão do TEA. A gente tem aí, infelizmente, a dificuldade que as mães passam por um atendimento, por ter o seu filho assistido em sala de aula. Ela precisa entrar na justiça para garantir uma pessoa lá com o filho dela para dar uma melhor assistência. Quando eu vejo moradores de rua, sem assistência, enfim. Então eu defendo o direito do trabalhador, o salário justo, eu defendo um atendimento do SUS eficiente, coisas que eu não encontro mais na direita. Então, ser de esquerda é defender tudo aquilo que a população trabalhadora precisa. E não é ser lulista. Ser lulista é a mesma coisa que fosse bolsonarista. Então, eu não posso chamar toda pessoa de direita bolsonarista, porque a direita tem os princípios dela, assim como a esquerda também tem. Então, eu sou esquerdista. Não, lulista. Gosto do presidente Lula? Sim. Eu acho que muitas coisas que ele faz correspondem a algumas coisas, mas tem outras que eu não concordo e eu tenho toda a liberdade de falar. Não gostei disso. Eu cobro, eu ligo e falo, olha, não tá bom. E eu acho que tem que ser assim. Sim. Política é assim. É aquilo que eu digo, saiu na chuva para se molhar. Quis se eleger? Aguente as suas reclamações, aprenda a escutar as resenhas das pessoas, né? Sim. Não fiquem com essa, estão falando mal de mim, mas estão falando mal do povo. Não. Quando um político está recebendo crítica, presta atenção. Alguém está dizendo para o povo que você não está trabalhando direito, que você não está funcionando direito. Então você precisa rever isso, consertar. É isso. Você pegou um gancho importante em questão de partidos, que tem hoje uma polarização muito grande em relação a partidos. Se você, tipo, como se fosse uma guerra, né, dos troianos contra o Esparta, que nós tem que morrer, um de nós dois, ou a esquerda ou a direita, vai ter que morrer. E nesse ponto é algo muito interessante, por quê? Porque onde a gente está fazendo essa gravação é de alguém que tem uma convicção totalmente diferente de esquerda. Se fôssemos levar em consideração isso, a gente não estaria aqui e estaríamos brigando. Coisa que a gente não vai fazer porque a política não é esse tipo de briga. A política não é isso. Interessante. Vocês estão falando isso, vocês não sabem o resultado da água que vocês beberam.
que tem na água? Veneno, né, pô? Rapaz do céu, não tem problema não. Veneno de cobra pra nós é drink. A parte vai cortar. Não, mas nós não tomamos água ainda. Não. Não tem nada não. Essa parte você coloca em preto e branco e coloca lá como erro de gravação. Bom, já falamos dos partidos, agora vamos começar. Você falou sobre a questão do SUS. Eu gostaria que você discorresse um pouco aí sobre a questão do CrossSUS, que é uma coisa que pode ser que Conchal ganhe alguma coisa com isso, tem algum projeto, alguma coisa. Eu ouvi falar algo mais ou menos assim. Como quem está mais inteirado no assunto é você, nada mais justo do que a explicação vir direto da fonte. Hoje, a LESP, ela tem uma frente parlamentar que é presidida pela deputada estadual Ana Perugini, sobre o sistema CrossSUS. O governador era regionalizado, o governador agora resolveu centralizar tudo isso em São Paulo, o que dificulta muito mais a questão das vagas para UTI, para exame, enfim, tudo aquilo que a gente precisa que esteja fora, ficou muito mais difícil. Então você aglomera muito mais gente nessa fila. E essa frente parlamentar hoje, ela trabalha para que a gente consiga regionalizar. Se a gente regionalizar, a gente vai ter mais agilidade nessa questão das vagas de UTI, de exames, de tudo isso que a gente precisa no dia a dia da saúde. Desde o início, a deputada vem fazendo, então o Conchal já tinha sido convidado, né? Foi convidado algumas vezes, mas os nossos representantes, infelizmente, não compareceram. Sempre eles, né? Mas agora, né, a nossa diretora Flávia foi convidada, compareceu, foram convidados os vereadores, porém os vereadores estavam disponíveis, não puderam participar, mas quem deveria estar lá estava, que eu, no meu ponto de vista, é a secretária de saúde, a Flávia foi, participou, as representantes do hospital também, gostaram muito e disseram que realmente é um trabalho muito importante porque a regionalização facilita o atendimento do povo. Agora, a concentração em São Paulo só dificulta a fila. Então, nós estamos para receber, nós estamos trabalhando aí, a deputada tem vontade de trazer uma agência pública dessa para o Conchal, estamos trabalhando para organizar isso. Mas é muito importante que todo o grupo político da região, Mojimirim, Araras, Mogi Guaçu, esqueci o nome da Estiva Gerbe, Arthur Nogueira, estejam presentes também. Porque esse interesse não é partidário, é o interesse do atendimento do povo, é fazer a fila do seu município andar mais rápida quando você consegue trazer a regionalização. E uma andorinha só não faz verão. Então a gente não tem que pensar em partido, a gente tem que pensar agora em atender a demanda do povo. A gente precisa ter um SUS funcionando. O SUS é o melhor sistema de saúde do mundo. E o problema que eu digo do SUS é onde está? Nos municípios e estados. Se o estado consegue organizar e distribuir isso direito, e o município também faz a lição de casa bonitinho, você tem um sistema girando redondo. O problema é que o município funciona melhor que o outro. Você vê essas diferenças gritantes pelo Brasil afora. E, mas é porque tem município que tem grana e outro não. Não, eu conheço município lá na beira do Rio de Janeiro, lá nos Cafundel, quase caindo desde Minas Gerais, que funciona perfeitamente. Vou dar um exemplo aqui. Existe uma cidade lá no Rio de Janeiro chamada Santo Antônio de Pádua. Meu sobrinho trabalhou lá como agente de saúde. Então você vai lá na consulta no seu posto. Você passou na consulta, o médico te deu uma receita de remédio controlado, você vai tomar pro resto da sua vida. Você não vai precisar voltar lá para você marcar a sua próxima consulta. A gente vai na sua casa fazer aquela visita mensal, ela vai renovar a sua receita, se for preciso, ela vai levar o exame marcadinho para você só ir lá fazer o exame e ela vai levar o seu remédio contínuo no dia da visita. Então você desafoga a fila do posto. Sim. Então, esse município ele é pequenininho, ele não tem grandes arrecadações, ele arrecada menos que a gente. E funciona bonitinho. Então, é aquilo que eu falo. Funciona redondinho quando a prefeitura faz a lição de casa. Então, eu gosto muito de olhar um exemplo do outro para a gente
para implementar, melhorar e adaptar Para nossa para a realidade. nossa realidade. Então, o SUS é maravilhoso. O que às vezes falha é isso, né? No caso agora do CrossSUS, o governador, quando ele centraliza, ele bagunça. E a gente, como município e os municípios da região, tem que ajudar a brigar para que as coisas funcionem melhor. Interessante. Um assunto que deu o que falar, agora eu vou botar você numa frigideira de óleo fervente. A questão que deu o que falar nessas últimas 2 semanas em Conchal foi as questões dos subsídios dos vereadores, do prefeito, vice-prefeito, dos diretores. Em especial, vamos ficar aqui com o subsídio dos vereadores, porque deu vamos dizer assim, um termo mais popular, um rococó, que foi, votaram na segunda, numa quarta-feira, vamos acabar com isso. Como foi que você, tendo uma larga experiência na política, toda essa questão, como foi que você viu esse aumento relâmpago de mais de um salário mínimo, mais do que ganha muito pai de família, esposa e 2 filhos no mês? Eu tenho 2 pontos de vista sobre isso. Comecemos pelo primeiro. Eu vou me apropriar de parte da fala da vereadora Chica, popularmente conhecida, né? Eu vou me apropriar de parte da fala dela. Por que de parte da fala dela? Algumas coisas que ela disse lá, eu até concordo com o meu ponto de vista. Eu acredito que nisso tudo tenha tido uma trama. Para benefícios. Eu não sei se para benefício ou se para destruição política mesmo. Que infelizmente isso acontece na política e acontece em qualquer ambiente de trabalho, né? Se a gente for parar para pensar, né? Ontem, inclusive, eu estava vendo um podcast, e ele disse isso. Que a gente precisa lembrar que no nosso trabalho, as pessoas elas não pensam 2 vezes. Elas protegem dela e te derrubam. Se lasca o resto. Então, a política é pior ainda, porque a gente está falando de poderes. Né? No meu ponto de vista, houve sim uma trama nisso tudo. Agora, o que é inadmissível nisso tudo é que nós estamos falando de gente que está sentada ali há muito tempo. Eu costumo dizer que tem gente que eu já confundo, não sei se é a cadeira ou se é a pessoa, porque já fez uma fusão, né? Fez uma fusão. Que o dia que largar a cadeira entra em depressão. Nossa, e aí eu tenho esse ponto de vista, que houve uma trama ali. E é inadmissível, da parte dos outros, escutar algo e não pedir para conferir. Então, veio um alerta do MP. Cadê o alerta? Primeira coisa que eu falo, cadê o alerta? Tá aqui. Eu quero papel. Eu quero ler. Então tá, veio um alerta, ligaram para falar, mandaram um WhatsApp? Não, o MP é um documento. Cadê o documento? Então o que eles precisam aprender, os novatos, é isso. Cadê o documento? É papel, meus amigos, papel. Você falta no papel, documento. Tá, beleza, então vamos pôr isso aí para votar, já que o MP tá falando. Deixa eu corrigir aqui. Tribunal de Contas, enfim. Tem que ter o documento. A pessoa não vai ler o documento. Eu falo, no meu ponto de vista, o grande problema nosso aqui na questão dos vereadores também é o trabalho paralelo. Eles têm o trabalho paralelo deles, a vida deles estão correndo normalmente, tem cada um o seu trabalho, e a política fica, na minha percepção, essa é uma opinião própria, em segundo plano. Se der para fazer bem feito, eu faço, não der tudo bem, tá tudo certo. E foram amadores. O que a vereadora falou, ela também falhou, porque ela já está ali no seu segundo mandato. Porém, todavia, eu tenho vereadores que já foram e voltaram agora, e não foram uma vez só, inclusive foram presidentes da casa, e que como deixou isso acontecer? Então eu tenho assim, vai falar que veio do Tribunal de Contas, Vai a comprovação disso. aí vai acreditar, e aí a gente volta e tá tudo certo. O que eles não esperavam é que ia dar toda essa repercussão.
e voltou para trás rapidinho, porque aí a pessoa talvez, ó, peraí, vai dar ruim para mim. Meu ponto de vista, posso estar errada, é a minha opinião, mas precisa deixar de ser amador e levar as coisas com mais seriedade. O grande problema, não só da política, mas eu vejo isso em outros lugares, é a leitura, meu povo. Tem que ler. A preguiça de ler. Documentos técnicos são complicados. Leiam 10 vezes, se for possível, até entender. Mas agora, um vereador, escutar alguém falar, mas o cara está 50 mil anos trabalhando lá. É política. Na política você não confia em ninguém. Concordo. Tanto foi o que eu falei também e estava engasgado já com essa situação. Aqui hoje, neste momento, nesse programa, falamos com a professora Jaque, que é assim que eu chamo, não vou chamar pelo nome completo não. Porém, ainda esse resenha, neste momento, acaba. Mas temos mais uma gravação de outros assuntos deveras importantes também. Agradeço demais a participação. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de participar do programa, uma satisfação. Desejo aí a todos, né, uma boa noite, um bom dia ou uma boa tarde. Exatamente. A gente nunca sabe com que hora vai ver isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. E não se esqueça, isso vai principalmente para os nossos políticos, o poder é passageiro. Boa noite.